Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13, diz: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Eu vou te dizer o que está acontecendo aqui. A Bíblia, ela começa, principalmente nos evangelhos, com a expectativa da chegada de Jesus. E o homem que anunciou Jesus no deserto era João Batista. João Batista, a voz que clama no deserto. Esse não era o único adjetivo dele, não. Ele era um amigo de Jesus. O primeiro contato que João Batista teve com Jesus foi ainda no ventre. A Bíblia vai dizer que Maria vai com Jesus na barriga, na casa de Isabel, que está esperando João Batista já com 6 meses de gestação. E a Bíblia diz que quando Maria saúda Isabel, o neném que está dentro do ventre de Isabel salta de alegria. Uau! Ali nasceu uma amizade, um amigo. João Batista é um amigo, é aquele que está na beira do rio dizendo: olha, eis que vem alguém após mim que é maior do que eu, cujo qual não tem o direito de atar as alparcas. Ou seja, ele sabe quem é, mas ele é um amigo de Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que o céu se abre, uma pomba desce sobre, e João Batista é aquele que tem um privilégio de batizar Jesus. Porém acontece uma coisa: João Batista é perseguido e Herodes assassina ele. João Batista é morto. E a notícia da morte de João Batista chega para Jesus. E aí você para pensar o seguinte: Jesus é Jesus, é Deus, é homem, mas é Deus. A questão é como que Jesus reage a um impacto como esse. Como que você reage a um impacto de dor? Como que você reage a uma perda? Tem gente que não reage. Tem gente que não consegue reagir. Tem gente que não reagiu até hoje. Está cheio de gente que ainda não sepultou os seus mortos, que ainda não sepultou as suas perdas, que ainda está armazenando tudo no seu coração, que ainda está aqui sufocando, tirando as noites de sono, maltratando durante o dia, o tornando mal amado. A missão foi bloqueada porque as dores são maiores do que as perspectivas de viver, de ser feliz. O impacto dessa mensagem para Jesus é muito grande. E pela primeira vez na Bíblia, Jesus pede para ficar sozinho. Sabe o que é engraçado? Jesus pediu para que ninguém tivesse com ele pela primeira vez. Sabe o que Jesus queria fazer? Se resolver. Jesus queria sarar-se. Jesus queria sepultar a sua dor, porque havia multidões o esperando. Eu quero dizer para você que enquanto você não sepulta suas dores, há gente gemendo de dor, porque a expectativa de socorro virá através das suas mãos. Enquanto você não se sara, é impossível ser ferramenta de cura para alguém. É impossível estender as mãos para alguém, porque quem precisa de ajuda é você. Então permita-se ser sarado, permita-se ser curado, permita-se que essa dor desapareça. Não vai tirar a memória do seu coração, mas a dor precisa ser sepultada. E se precisar de um tempo de pausa, pare, mas pare de correr fingindo que está tudo bem, pare de trabalhar fingindo que está tudo bem, pare de agir que está tudo bem, como se tivesse tudo bem, porque não está. E se não está tudo bem, não adianta fingir, não adianta disfarçar, porque a nossa vida gera um reflexo daquilo que está sufocado dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você, Jesus foi para o meio do mar. Eu fico imaginando a cena, o nosso amado remando sozinho dentro do barco, a lágrima correndo, e os discípulos todos sem entender e saber o que viria após. Só que no meio dessa história, a multidão sabe que Jesus está na área. Então todo mundo por terra começa a seguir os passos da direção de Jesus. Mas Jesus
não está curando ninguém agora. Jesus não está dando nenhum sermão, Jesus não está pregando, Jesus não está demonstrando amor, salvação, não. Jesus está demonstrando humanidade. Jesus está ensinando eu e você. Está doendo? Para. Está machucado? Para. Permita-se tratar. Está doendo? Para. Não está tudo bem? Para de fingir. Para de dizer que está tudo bem para os outros. Para de sorrir. Porque o sorriso está amarelo e todo mundo está percebendo. É melhor chorar agora, durante um dia, e rir depois a vida inteira, do que viver a vida inteira rindo de maneira falsa e chorando nas madrugadas e não ter sono suficiente para fechar os olhos e ter paz. Para. Algumas semanas atrás eu cheguei em casa e tinha um balão escrito New Baby's Coming. Um novo bebê está vindo. E foi uma alegria gigantesca. Foi uma festa gigantesca. Mas passou alguns dias e a minha esposa percebeu que algo não estava normal. Não tinha mais bebê. Se tratava de uma gravidez ectópica, estava nas trompas e não progrediu. Eu tinha falado para todo mundo já. A gente estava feliz demais. Eu tenho que aprender com Jesus. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu preciso sepultar as minhas dores. Eu vou te falar o porquê. Porque tem uma multidão me esperando do outro lado, esperando pão, alimento, cura, vinho. E se eu não estiver bem, se eu não tiver curado, é impossível eu vender algo que eu não acredito. É impossível falar algo que não é a minha realidade. Não dá para fingir a vida inteira. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar estar recluso para resolver-se, senão a vida não segue. E eu me escondi. A minha esposa se escondeu e nós oramos juntos. E há alguns dias atrás eu recebi uma mensagem da minha esposa. Eu estava viajando e aquele balão que estava escrito New Baby's Coming, a minha esposa tirou o baby e ficou New is Coming, que significa o novo está vindo. Sabe o que é isso? Enquanto você não sepulta suas dores, não tem nada novo. É simplesmente as mesmas coisas, a mesma dor, a mesma ferida. Mas quando você sepulta a dor, o novo de Deus surge sobre você. Deixa eu dizer, vocês fazem parte do novo de Deus sobre a nossa história. Isso não apaga uma memória, mas me faz entender que se eu não sepulto lá, eu estaria morto aqui. Jesus foi para o meio do mar, ficou à parte, escondido. Se chorou, a gente não sabe, mas porque conheço Jesus, eu creio que chorou. Chorou com Lázaro, quanto mais não chorou com João Batista. Mas Jesus tem uma missão. A missão dele era nós, era a gente. Tinha muito mais para fazer. Se ele não se resolve, a gente não estava resolvido hoje. A Bíblia diz que no versículo posterior, Jesus está voltando. Jesus está tão bem resolvido que a Bíblia diz que todo mundo que estava doente foi curado. Tem alguém feliz com isso que pode dar um pequeno glória a Deus, por gentileza? A Bíblia diz que Jesus está tão bem resolvido, Jesus está tão bem sarado, tão bem consigo mesmo, sabendo que a missão continua, que todo mundo que estava doente foi sarado. A manifestação dele se prolongou durante o dia e de repente sentiu-se falta de comida. Ele está tão bem resolvido que multiplicou pão e peixe e todo mundo comeu. E esse é chamado do milagre da multiplicação, aonde Jesus alimentou uma multidão. Ele pegou o pouco que alguém tinha e transformou em muito. Mas só aconteceu isso porque as dores ficaram no lugar certo, sepultadas no meio do mar,
aonde ninguém viu, aonde ninguém soube o que aconteceu. Mas o resultado da praia me deixa saber. Vai tudo bem.